É fato que o jornalismo é essencial para que se tenha uma sociedade livre e democrática. Mas como aliar essa função tão importante com os desafios de uma nova realidade? A queda na circulação de jornais e revistas, diminuição de verbas publicitárias e migração de recursos para outros canais de comunicação são apenas alguns aspectos dessa mudança. O que os jovens pensam sobre a carreira de jornalista? Os estudantes ainda preferem trabalhar na chamada grande imprensa ou querem seguir outro caminho usando novas mídias para publicar ideias? E o que dizem os profissionais da área? O Sala de Imprensa convidou alguns deles para conversar sobre essa nova realidade. Estão conosco João Paulo Cunha, presidente do BDMG Cultural. João Paulo trabalhou no jornal Estado de Minas por mais de 18 anos. O professor de jornalismo do UniBH, Alisson Lisboa Neves, e Kerison Lopes, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Então fique com a gente que o Sala de Imprensa está só começando. Nesse contexto, então, em que a gente vê uma preocupação grande com as mudanças no jornalismo, onde há uma desregulamentação, o não reconhecimento mais do diploma e dificuldades financeiras também enfrentadas pelas grandes empresas, como o jovem ainda pode se motivar e se interessar por essa profissão? Pois é, o jornalismo mudou muito do início do século XXI para cá e a percepção também do profissional que está entrando no mercado mudou também, graças a Deus, né? Ou seja, ele parou de estar com esse discurso sempre de fim do jornal, fim da comunicação, fim do jornalismo e começa a pensar modelos, formas de se ganhar dinheiro, ganhar visibilidade, enfim. O estudante hoje de jornalismo já entra na faculdade com uma mentalidade muito diferente, assim. Ele não está fazendo uma escolha ou porque não gosta de uma outra profissão, ele está escolhendo porque realmente ele está disposto a fazer. Eu tenho alunos do primeiro período, eles estão realmente muito animados, muito dispostos a fazer a diferença, assim, de trabalhar com o seu canal próprio no YouTube, trabalhar com o seu blog, trabalhar com a sua rede social, enfim, encontrar um caminho, porque a gente sabe que antigamente o jornalismo preparava, os jornalistas preparavam as pessoas, os profissionais para trabalhar nas grandes redações, né? As redações hoje estão se deteriorando em grande parte, então o discurso está mudando também dentro da instituição, da faculdade, a gente está percebendo que isso está mudando a cabeça dos alunos. Nesse sentido, as novas tecnologias, elas contribuem também para esse interesse, nesse momento, como você disse, a questão dos blogs, da internet? Sem dúvida. Eles gostam, claro, de rádio, TV, se espelham muito nos profissionais hoje que estão atuando no mercado, mas eles sabem que eles podem fazer uma carreira também paralela, ou uma carreira seguindo aí sua própria trajetória, construindo informação de qualidade, inclusive, nas redes sociais ou nos canais de YouTube, nos blogs de maneira geral. Eles estão com essa mentalidade, sim, diferentemente do que era percebido no início, nessa mudança do século XX para o século XXI, onde que tudo era um caos, tudo era um grande pânico. Os alunos agora conseguem observar, olhar de maneira mais madura o cenário do jornalismo. É um momento para repensarmos também esse fazer jornalístico diante dessas novas tecnologias, dessas oportunidades que se abrem e também das restrições que o mercado vem apresentando? Eu acho que a ideia de reinvenção é uma ideia que é própria do campo da comunicação, né? Isso que o Alisson falou da perspectiva de você se inserir no mercado de uma maneira diferenciada, com novos equipamentos, novos elementos, novas formas de linguagem, isso é muito importante. Mas eu acho que existe uma motivação ética que é própria do profissional de comunicação. Quem trabalha com comunicação, trabalha com imprensa, trabalha com jornalismo, nas várias áreas, são pessoas que têm interesse no mundo, são pessoas que querem atuar de alguma maneira para falar um pouco aquilo que você colocou na abertura. Como ajudar a sociedade a ser melhor, como influir para que a democracia de fato seja o fundamento base da convivência social. O jornalista tem um pouco essa ambição, ele tem um pouco esse desenho ético no seu caráter. Se não for assim, ele tem que procurar de fato outra profissão. E o que a gente começa a ver com a mudança de tecnologia é que a forma dessa atuação social é que está mudando, né? Se você não tem uma mudança ética básica, na verdade são pessoas que continuam interessadas em interferir no mundo para melhorá-lo, a gente vai usar isso de uma maneira um pouco mais ampliada com essas novas tecnologias. Então tem uma mudança tecnológica que é importante, que inclusive amplia essa capacidade de intervenção no mundo, mas existe, na minha avaliação por trás, sempre um imperativo moral, um imperativo ético aí, de um profissional que tem um compromisso com o mundo. E que a motivação é a mesma do mesmo jovem que há décadas atrás procurava o curso de jornalismo. Então, eu concordo contigo que
que o que motiva um jovem a procurar o jornalismo é essa intenção de cumprir esse papel social de uma profissão que é tão importante à sociedade, né? Às vezes a gente vai fazer debate nas faculdades, eu sempre brinco que quem procurou o jornalismo nunca procurou por uma ascensão financeira, não é das profissões que se procura como outras que ele tem uma pretensão de ficar rico, é muito mais motivado por uma função social, por um papel que pode ter e por um trabalho, como o Gabriel Garcia Marques falava, das profissões mais bonitas do mundo. É isso que continua motivando o jornalista, o jovem a aderir, entrar num curso de jornalismo. Então essa motivação é a mesma. E concordo contigo que o que mudou e que está mudando na cabeça do jovem também para se adaptar a isso é a forma que ele vai atuar nessa profissão. As plataformas da comunicação que estão mudando, que também, acho que o João também já localizou isso, essa mudança é constante, né? Então nós já tivemos o período que existe, o predominante era o jornal e o rádio, que surgiu a televisão. Então veio o mesmo debate se o advento da existência da televisão eliminaria o rádio, mas até hoje a gente tem um rádio aí atuante, é um espaço que foi mantido como plataforma de comunicação. Então hoje surge, né, já mais de uma década, né, mais de 2 décadas que vem a internet, que trouxe uma mudança muito grande na forma de se fazer comunicação, mas concordo que a motivação continua sendo a mesma. Nesse sentido, o desafio também é grande para a academia hoje, no sentido de capacitar esse novo jornalista para essa realidade dos nativos digitais, que a gente pode dizer assim, que se apresenta? Realmente, trabalhar com esses jovens com tanta criatividade e fazer com que eles consigam pensar a profissão de maneira ampla é um grande desafio, né? Na docência a gente enfrenta isso diariamente para trazer motivação, para mostrar as novas ferramentas, a possibilidade de construção de novos diálogos, em novas plataformas, tá? Os dispositivos móveis que fazem parte do cotidiano desses meninos, mas também dizer para eles que existe uma trajetória teórica, existe um conhecimento que deve ser repassado para eles, e aí a gente tem que realmente ser muito criativo em sala de aula para poder reter, que é uma audiência às vezes dispersa, eles são um pouco conectados fazem muitas conexões ao mesmo tempo, que às vezes dificulta a concentração em sala de aula. Então a gente está exatamente nesse momento agora a faculdade está passando exatamente por esse momento de fazer construção de novos espaços de aprendizado e fazer uma sala de aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais, não divertida no sentido no ponto de vista pejorativo dessa palavra, mas assim, de fazer com que eles participem efetivamente, coloquem a mão na massa e construam ali e percebam como é que as coisas são feitas dentro do campo do jornalismo. Como preservar aqueles pilares do jornalismo, a credibilidade, no momento em que a gente vê muito essa questão do furo em tempo real na internet, né? E por muitas vezes erros se repetem com muita frequência nessa busca desse furo que muitas vezes se mostra ao longo do dia uma falha. Como é que vocês veem isso? Mas eu acho que essa rapidez, esse dinamismo que a internet trouxe, exigiu da informação, ela reforça ainda mais a formação do profissional, porque a diferença hoje com o advento da internet tem essa proliferação infinita de informações na rede. Mas e qual é a credibilidade dessa informação? Qual a segurança dessa informação? Qual a responsabilidade que tem com esse furo? Então isso nós aprendemos na faculdade, então essa é a diferença de um jornalista, né, em relação aos outros profissionais da comunicação, porque nós fomos preparados na faculdade, a faculdade nos prepara para ter a responsabilidade que nós sabemos que nossa profissão tem de repassar essa informação para a população. Então isso é muito importante, reforça ainda a profissão de jornalista. E também reforça veículos, né? Você fica lá no Facebook, lá no Twitter, e é muito característico isso. Você vê uma manchete impactante, que te chama a atenção. Então, o seu olhar vai primeiro para ali e o seu segundo olhar vem na fonte. Qual é a fonte daquela matéria, daquela notícia? Né? Então, a fonte, vem o aspecto da credibilidade. Se é uma fonte confiável, né, que você interpreta como confiável, você vai dar o link ali e você vai entrar. Senão, você vai ver que é mais uma mentira sem credibilidade proliferada na rede. Assim, ou a fonte, né, ou o veículo, né, ou o próprio profissional, se você identifica, opa, essa informação aqui é daquele profissional. Então isso eu acho que já mostra muita diferença, né, da informação
com a proliferação de mentiras, de boatos, né? E de sensacionalismo que a internet é muito característica. E reforça também uma coisa que vocês falaram aqui, o papel do jornalista, né? Não só a sua missão, mas o papel dele de checar os dados e dar credibilidade àqueles dados, trazendo os dados verdadeiros. Né? Exatamente. Esse problema, por exemplo, que aconteceu com a menina que sumiu, né? Que depois ficou sabendo que ela, na verdade, tinha fugido e tudo. Isso caiu na rede social, o compartilhamento disso foi absurdamente grande. E aí, quando cai num veículo de imprensa assim, de grande porte, as pessoas falam, não, isso realmente tem mais relevância, vão repercutir mais ainda, vamos levar isso mais a sério, aí você começa a ouvir famílias, você começa a correr atrás, enfim. Isso ganha uma proporção muito grande dentro do jornalismo e depois, no outro dia, descobre-se, na verdade, que não é nada disso, não foi sequestro, enfim, né? Você envolve uma série de agentes aí, você gasta uma energia muito grande. Isso mostra a capacidade da rede de espalhar, né? O Jenkins chama de spreadable media, ou mídia esparramada, mas também, a um certo ponto, ela é um pouco perversa nesse sentido, né? Muito rápido para espalhar, muito rápido para espalhar o boato. Então, é isso que você disse, assim, o jornalismo tem que estar muito atento a isso, mas será que não tem essa possibilidade de ser outra coisa? Então, não vamos deixar que a rede tenha a conversa dela, porque é natural do Facebook fazer isso, mas não vamos segurar um pouco mais, que seguraríamos se tivéssemos apenas um veículo impresso, que demoraríamos um tempo de produção, impressão, etc., né, para entregar essa notícia. Será que não vale a pena observar um pouco mais isso? Esse é o grande dilema. Aí você perde um espaço e às vezes, todo mundo deu, menos a gente, como é que fica, né? A gente não existe, eu acho que um confronto de valores com relação à temporalidade. É claro que dar a notícia em primeira mão, isso é um valor para o jornalismo. Você conseguir trazer essa informação o mais rapidamente possível. Mas essa informação tem que chegar para as pessoas de uma forma relevante, né? De uma forma onde essa credibilidade seja garantida, né, pelo próprio veículo que está levando essa informação. Existe uma separação, uma distinção muito clara entre o que é dado, o que é informação e o que é notícia. Nem todo dado vira informação, nem toda informação tem relevância suficiente para ser uma notícia do ponto de vista jornalístico. Eu acho que existe uma tarefa que é dada pelo profissional de imprensa, que é de tentar colocar uma certa inteligência nesse fato. Criar contexto, criar capacidade de apuração, ter possibilidade de verificar, né, todos os elementos que estão ligados àquela notícia, de maneira que ela chegue às pessoas de uma forma onde a credibilidade chegue em primeiro lugar. Né? O filósofo italiano Umberto Eco, né, que morreu recentemente, dizia isso. A internet criou um patamar de possibilidade de divulgação, de disseminação de informações, que coloca no mesmo nível um imbecil e um prêmio Nobel. Né? Na verdade, se isso aparece do ponto de vista da disseminação da informação, não seria tão preocupante. O problema é que a credibilidade é dada pelo meio em si. Isso que o Alisson falava da formação é muito importante exatamente por isso. É fundamental que essas novas tecnologias sejam exploradas não só na sua dimensão técnica, que a gente vê que tem uma atração muito grande do jovem, mas nessa sua dimensão ética também. A tecnologia que se tem hoje da informação é porque a informação chega com mais qualidade. Esses elementos tecnológicos vão inclusive ajudar na checagem, na apuração dessas informações. O desafio do jornalismo hoje não é só ser um jornalismo rápido, né? É ser um jornalismo acreditado, né? Um jornalismo que tenha informação que de fato seja relevante e significativa para a vida das pessoas. Algumas pesquisas apontam justamente a credibilidade dos grandes veículos ainda que sejam usados nas redes sociais. Mas no dia a dia o que a gente percebe é uma queda na circulação desses veículos mais tradicionais e uma ampliação dos veículos digitais. Como é que vocês veem isso? Os dados aqui da imprensa mineira, por exemplo, o jornal O Tempo ele já tem hoje uma circulação já digital maior, assinatura digital maior do que a assinatura impressa. O mesmo se verifica também no caso do jornal Estado de Minas e a exceção aqui ainda o jornal Hoje em Dia. Como é que vocês veem essa realidade? Eu acho que a gente tem duas coisas que são colocadas aí. Uma é a transição tecnológica, a outra é a crise do modelo de negócio. Né? À medida que os meios digitais passaram a crescer, né, e a gente tem nos últimos anos acompanhando quase uma inversão, né, o veículo impresso diminuindo e o meio digital subindo, né, acredite-se que esse ano vai ser um ponto de viragem no mundo inteiro para o meio digital ter uma circulação maior do que o meio impresso. Essa mudança, que é uma mudança tecnológica, que tem também influência na linguagem, tem também influência na qualidade da informação que chega às pessoas, cria um paradoxo muito grande. Nunca se teve tanta informação, nunca se teve tanta notícia. Mas, por outro lado, as empresas jornalísticas não estão conseguindo se sustentar nesse novo modelo. Porque até então, o que garantia, basicamente, não era a circulação. Né? O que garantiu, né, historicamente, os meios de comunicação foi a verba publicitária. E à medida que essa verba diminui, hoje a gente já tem alguns jornais dos Estados Unidos, alguns jornais da Europa, onde a receita de circulação é maior que a da publicidade.
mas não significa que essa receita é suficiente para dar conta da receita de publicidade que foi perdida. Esse dilema ninguém resolveu ainda, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem no Brasil. Esse talvez seja esse o grande desafio que se coloca hoje para o negócio da comunicação. Como garantir um negócio que seja lucrativo e que leve adiante o que é fundamental no jornalismo, que é ser algo de interesse público, que tenha repercussão e relevância na sociedade. Eu acho importante o que o João falou em relação à circulação, crescimento e queda de circulação. E a gente usar essa palavra circulação, acho ela interessante, porque a gente está falando da exposição desse produto, o número de pessoas que estão assinando esse produto, mas tem uma marca andando da imprensa, andando pelas redes sociais, andando pelos blogs, andando pelos feeds de notícia aí, que é intangível, na verdade. Você não consegue imaginar o quanto que essa marca está espalhada no inconsciente das pessoas, o quanto que elas dão crédito àquela marca, né, A, B ou C dos produtos midiáticos, que é o que vai sustentar realmente a indústria da comunicação, ou seja, a marca muito forte, né? Independentemente de onde esteja ou qual que é o volume de circulação mensurável, você tem um espalhamento dessa marca aí para os 4 cantos do mundo, que vai fortalecer a credibilidade do veículo. Olha, esse veículo deu isso, a marca deu isso, mais do que o modelo impresso em papel ou em tablet, o que quer que seja. Eu acho que é importante levar em consideração também que muitas empresas não se preocupam muito com a força da marca que se cria na mente das pessoas, né? Quanto mais forte essa marca for, independente do produto midiático que ela produzir, ela vai carregar aí uma credibilidade intrínseca. E esses números que você apresentou são muito importantes para a nossa análise, porque era uma previsão de quando seria essa ultrapassagem das assinaturas digitais, né? No caso aqui de Minas, visto que no mundo já está ultrapassado há um tempo, no Brasil também, e aqui em Minas, exatamente esse mês de janeiro, aconteceu essa viragem aí nos 2 principais veículos, né, de terem mais assinaturas digitais do que assinaturas do impresso. Então, isso já é um número que deve fazer refletir cada vez mais aos donos, aos proprietários e aos que fazem parte desses veículos, para entender a diferenciação entre as duas plataformas, né? Porque eu acho que um grande desafio do jornalismo impresso é encontrar o seu local neste momento, né, encontrar o seu espaço neste momento de crescimento do jornalismo digital. Infelizmente, a gente compara as duas edições, são muito similares, então tem uma diferença muito grande. O jornalismo impresso, para ele encontrar o seu lugar e manter as suas assinaturas, os seus leitores, ele vai ter que encontrar um outro espaço que não da informação mais instantânea que ele cumpria esse papel anteriormente. Hoje a internet, as edições digitais é que vão cumprir mais a informação, o momento, e aí caberia muito mais ao jornalismo impresso fazer uma análise mais aprofundada, ele conquistar o leitor, ele manter um número de leitores a partir de um conteúdo mais aprofundado, porque isso é que vai ser o diferencial, porque a notícia já vai, hoje com o smartphone, o leitor já recebe instantaneamente, aconteceu alguma coisa, já está sabendo, então o jornalismo, e essa notícia não vai ser dada no jornal no outro dia, então o jornal do outro dia vai ter que encontrar o seu espaço de aprofundamento, né? Eu lembro que pegar um exemplo aqui, típico que para mim marcou muito, mas naquela derrota histórica de 7-1 da Alemanha, né, alguns jornais impressos aqui de Minas, eu lembro que no outro dia estamparam como manchete: Brasil é massacrado de 7-1 pela Alemanha, né, na sua manchete. Isso talvez até um extraterrestre já sabia, todo mundo sabia. Então, interessante também, que você falar dos jornais de circulação gratuita também, que tem muita visibilidade, né, cresce no mundo inteiro. Você tem jornais de baixo custo, jornais bem baratos, então jornais de bairro, jornais do interior. Você tem outros caminhos para o jornalismo impresso também, senão esse modelo tradicional dos grandes jornais, dos grandes veículos, né? E a gente tem um exemplo clássico aqui em Minas, porque foi daqui que surgiu, né, um dos principais, ou dos primeiros jornais impressos, buscando esse outro público, né, que é esse jornal de baixo custo e que tem um direcionamento para um setor que não lia jornal. Isso que eu acho que é interessante, né? Hoje nós temos aí o Super com a média o jornal Super, né, que é de Minas, que tem uma média de vendagem de 300 mil exemplares, né? E a gente identifica por esse público que está lendo que não era um público habitual leitor de jornais. Então eles conseguiram buscar um novo público, né? Buscar um novo público para vir para o jornalismo impresso. Então é um formato, né, de notícias super rápidas, são super pequenos os textos, né, explorando muito mais fotos, explorando muito mais assuntos
temáticas específicas, né? Então, mas foi, ou seja, que mostra que o jornalismo impresso, sabendo trabalhar e sabendo encontrar o seu espaço, ele tem uma vida longa ainda e pode, inclusive, crescer, se identificar esses nichos como foi identificado a partir dessas experiências que têm aí uma grande, o João falava aí da questão de publicidade, mas que tem um grande apelo publicitário. São os que têm, né, conseguem tendo uma vida muito ativa aí nesse setor. O Jornal Metro, por exemplo, trabalha sempre com capas duplas e tudo, sempre trabalhando essa questão da publicidade de maneira muito agressiva, digamos assim. Né? Mas a gente tem que ter um cuidado também, porque o Super Notícias é um péssimo jornal. A gente também não pode falar porque ele tem uma circulação grande. Claro. É um jornal popular. A ideia de se pensar um jornal popular como um jornal que trata de assuntos considerados assuntos menores é um desrespeito com a inteligência do povo também. O Super é um jornal preconceituoso, é um jornal que trabalha com excessiva citação de sexualidade e de violência. Então é um jornal que, para mim, não acrescenta nada em termos da qualidade informativa que essa população merece. A gente tem outras experiências de jornalismo popular, jornalismo sindical. A gente tem aqui em Belo Horizonte o Jornal Brasil de Fato, por exemplo, que é um jornal que é financiado pelos movimentos sociais, que também mira esse público, mas com um respeito à inteligência desse leitor também, com informações de política, de economia, também informações de entretenimento, mas também de política internacional, artigos assinados, no sentido de compreender que o que está faltando é a informação de qualidade das pessoas. Essa ideia de popularizar pelo nivelamento por baixo, eu acho isso muito perigoso. Ainda que tenha uma circulação muito grande, a gente tem que ter também esse potencial crítico aí com relação a esse tipo de publicação. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com essa discussão sobre os desafios que se colocam para o jornalismo.